Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas de vez em quando, no meu ambiente de trabalho, quando nós temos, por algum motivo, algum tempo livre, nós acabamos conversando sobre alguma coisa, né? Normalmente, eu sempre puxo algum papo mais, digamos assim, pensativo. E recentemente estávamos conversando sobre liberdade. E por algum motivo tava todo mundo completamente contra mim. Eu não, a princípio, não entendi muito bem o porquê, mas refletindo mais tarde, eu cheguei a uma conclusão. Não cheguei a discutir sobre essa conclusão depois, mas provavelmente é algo que eu vou fazer. Porque, querendo ou não, eu gosto de conversar sobre assuntos variados no geral. E o que mais me chamou a atenção foi a confusão que as pessoas estavam tendo com a simples palavra liberdade. Durante a conversa, todo mundo tava falando que sim, né? No país nós temos liberdade, nós somos pessoas livres. E eu cheguei à conclusão de que eles estavam completamente errados, mas do porquê? Bom, eu basicamente falei que não somos livres, não podemos fazer aquilo que bem entendemos. Nesse caso a gente chega num ponto onde eu tenho que concordar, né? Eu sou uma pessoa que defende de certa forma o libertarianismo e, enfim, tudo que engloba esse pacote. E o princípio básico de quem acredita nisso seria o princípio da não agressão, né? Propriedade privada e o princípio da não agressão. No caso, é óbvio que eu não tenho liberdade de te bater, né? De te dar um tiro, a não ser que você esteja tentando contra a minha pessoa. Aí, no caso, seria a legítima defesa. Isso entra no princípio de basicamente propriedade, já que propriedade não é apenas meu carro, minha casa, eu sou minha propriedade, né? Meu corpo é minha propriedade, eu decido sobre ela, basicamente. Acho que isso até feminista concorda, né? Com o papo de meu corpo, minhas regras. Mas eu notei basicamente que o principal argumento é que sim, você é completamente livre. Por exemplo, se você não quer ir trabalhar, você tem a liberdade de não ir trabalhar, mas você vai ter consequências. E sim, se eu não quiser ir trabalhar, eu vou ter consequências. E sim, eu sou livre para algum dia que eu acordar ou não ir trabalhar. Mas não era exatamente disso que eu tava falando. Então eu tentei encaminhar para outro lugar. Perguntei se essa liberdade de fazer o que você quiser abrange para tudo. Falar, sim, você quer cometer um crime, você pode. Mas você vai ter que sofrer as consequências. Ok, tudo bem. Inevitavelmente, eu comecei a ir para o sentido político da palavra. Diz que o caminho que nós estamos tomando é um caminho de pouca liberdade, digamos assim. Onde você tem que ter cuidado com aquilo que você fala. Obviamente, você deve saber, né, se lembrar aí de cabeça o caso de pelo menos
uma pessoa, né, que se lascou muito pelo que falou. E, bom, nesse caso eu sou até contrário do que tá na lei de injúria. É injúria ou a difamação, né? Porque, ok, né? Você falar mal de uma pessoa pode gerar consequências. Mas, cara, você tá inventando bagulho, mano. Entendeu? Não entra na minha cabeça que isso seja algo justo. Você processar alguém porque ele te chamou de babaca. Não entra na minha cabeça isso ser certo. Agora, imputar crime, sim, eu concordo, porque crime é crime, e se você tá dizendo que eu cometi um crime, ok, você tem que provar. Mas isso tá se espalhando, tá se expandindo pra algo pior. Principalmente quando você fala algo contra o detentor do poder. Não é difícil você ver. Você pode ver, por exemplo, o Monark. Você pode ver, por exemplo, sei lá, mano, aquele maluco que era bolsonarista. Eu nem sei qual é o nome dele, pra falar a real. Alguém aí deve saber. Eu não tô falando que você tem que concordar com ele. Você não... Intimamente, eu não concordo com nenhum dos dois. Mas dizer que eles não podem falar porque eu não concordo, isso te lembra uma certa palavra, um autoritarismo ou algo parecido, talvez uma censura, porque eu não sei. Muitos vão dizer que, bom, se você tá censurando ele é porque você tem medo do que ele tá falando. E ok, tem gente que de fato caiu nisso e acredita, dá uma força maior por aquilo que o Monark fala, que em sua grandíssima maioria é besteira, simplesmente por conta disso. E no final, essa medida, o efeito dela foi dar mais força. Mas, continuando, quando eu passei a dizer que estamos caminhando, né, estamos mais próximos de países ditatoriais do que países livres, eles falaram, não, continua sendo liberdade. Ok, então significa que uma pessoa na Coreia do Norte, ela é livre para falar o que ela quiser do Kim Jong-un? Sim, ela é livre para falar o que ela quiser do Kim Jong-un. Foi o que eles disseram. Mesmo que, se essa pessoa falar mal, ela vá tomar um tiro no meio da cara. Sim, ela continua sendo livre para fazer isso. E chega no ponto principal do que eu quero dizer. Naquele momento eu fiquei sem resposta. Eu não consegui entender como aquelas pessoas chegaram naquele ponto. E involuntariamente eu acabei perdendo uma certa energia, né? Pensando sobre isso. Eu cheguei à conclusão, óbvio, você não precisa ser nenhum gênio, mas ao nível do debate, eu acho que muitas pessoas não pensam nisso. E talvez você não tenha chegado a essa conclusão. Talvez você tenha chegado a uma conclusão diferente da minha. Mas eu acredito que basicamente eles estavam confundindo o conceito de liberdade com o conceito de livre-arbítrio. Em algum momento eu vou puxar esse assunto e eu vou voltar aqui pra conversar. Porque assim, de acordo com religiosos, eu não sou religioso, mas dizem que
Deus nos deu o livre-arbítrio. Isso é incrível. De fato, você tem um livre-arbítrio para fazer exatamente qualquer coisa. Seja lá o que for, mano. Seja lá o que for. Desde tentar nadar em uma poça d'água no meio da rua até bater com a cabeça numa parede enquanto come cachorro quente. Você pode. Esse é seu livre-arbítrio, né? Você tem um livre-arbítrio de sair correndo pelado na rua. Por mais que isso seja crime, você não tem a liberdade para fazer isso. São coisas distintas. Sim, você tem o livre-arbítrio de falar mal do Kim Jong-un morando na Coreia. Mas, porém, entretanto, você não tem a liberdade para fazer isso. Porque você, como um animal do seu instinto mais primitivo, né? Acho que, não sei se seria o primeiro, talvez o segundo, não. Com certeza o primeiro é a sobrevivência. Você quer viver. Exceto por, né, situações adversas com relação a problemas, né, mentais, tipo depressão. Mas aí você tá indo para outro ponto. O padrão da natureza é todo animal, toda espécie sempre prezar pela sua vida. E daí que entra a parada. Você não é livre porque você pode fazer algo e depois você tem que arcar com as consequências. Você é livre porque o seu direito de exercer a sua liberdade está garantido. Nós estamos entrando em um momento atualmente onde a rede social deixa de existir. Porque simplesmente um cara sozinho decidiu fazer algo que vai completamente contra todo o sistema jurídico brasileiro. Alguém decidiu não acatar essa decisão e agora, né, já sabe a confusão. Sobre isso eu gostaria de falar posteriormente sobre em um vídeo dedicado. Mas basicamente eu não consigo entender como que as pessoas conseguem confundir tantos princípios básicos. Tudo bem você não saber. Existem muitas coisas que eu não sei. E com relação a isso, eu não saberia definir isso há 2 ou 3 anos atrás. Hoje eu já tenho uma opinião formada, muito certa daquilo que é certo ou errado. E não tiro a opção de eventualmente mudar. Mas eu sei o porquê defender isso. Eu sei onde vai a limitação da liberdade. Porque você não pode atacar outra pessoa. Isso é o princípio simples, básico, até mesmo se você for pegar os princípios básicos da própria Bíblia. Eu não sou religioso, muito longe disso. Mas tá lá, né? E muita coisa, digamos assim, ótimas de se seguir, tá lá. Então é importante, eu acho. Se eu continuar falando, eu não vou parar. Então, se você discorda de mim, coloque aí nos comentários. Talvez eu faça um vídeo só sobre o seu comentário pra gente conversar daqui em diante, mas com certeza eu vou responder. No mais é isso. Tchau.